Para pensar como dois universos totalmente diferentes. São quase idênticos? Dois povos alienígenas guerreiros, obcecados por poder, que invadem planetas, destroem civilizações e acreditam ser superiores a todas as outras raças. Saiyajins ou Viltrumitas? Qual é qual? Talvez eles sejam só o reflexo um do outro. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai fazer uma viagem insana, comparando dois dos povos mais brutais e poderosos dos animes e HQs. Os Saiyajins de Dragon Ball e os Viltrumitas de Invencível. Você pode até achar que as semelhanças são só coincidência. Mas quando a gente começa a olhar mais de perto, é como se um tivesse sido inspirado no outro. E não estamos falando só de cabelo espetado e lutinhas no espaço. Estamos falando de genética, impérios galácticos, ideologias de dominação, conflitos internos e até o que significa ser um guerreiro de verdade. Então, se prepara, porque esse vídeo tá cheio de reviravoltas, comparações absurdas e detalhes que você talvez nunca tenha percebido antes. Origem dos povos. Vamos começar com o básico. De onde vêm os Saiyajins e os Viltrumitas? Os Saiyajins são uma raça guerreira do planeta Vegeta. Originalmente bárbaros, violentos e obcecados por poder, eles viviam em constante conflito até serem unificados por um rei. Mas tudo mudou quando se aliaram a Frieza. Ou melhor dizendo, foram escravizados por ele. Já os Viltrumitas são de Viltrum, uma civilização extremamente avançada, que chegou num ponto onde decidiu que apenas os mais fortes deveriam sobreviver. Eles mataram os fracos em uma espécie de genocídio interno e criaram um império com base na força absoluta. Percebe a semelhança? Ambos têm histórias ligadas à guerra, dominação e uma filosofia de vida em que ser fraco é inaceitável. Ambos são fruto de culturas que valorizam a força acima de tudo. E mais, ambos colonizam planetas. O plano de dominação galáctica. Vamos falar de dominação. Os Saiyajins, antes da destruição do planeta Vegeta, eram usados por Frieza para conquistar e vender planetas. Eles chegavam, exterminavam toda a vida e deixavam o território pronto para ser negociado. Os Viltrumitas fazem basicamente o mesmo, mas com um diferencial: eles se infiltram. Em vez de destruírem logo de cara, eles mandam um dos seus, como o Omni-Man, para viver entre os nativos, ganhar a confiança e depois dominar. Infiltração e conquista, frieza e brutalidade. No fim, os dois métodos têm o mesmo objetivo: expandir o império através da força. Mas olha que interessante. Enquanto os Saiyajins faziam isso por obediência ou medo de Frieza, os Viltrumitas acreditam que estão fazendo o certo, que sua raça é naturalmente superior e deve governar o universo. Vamos agora falar de genética? Os Saiyajins têm algo chamado Zenkai. Basicamente, toda vez que eles quase morrem, eles ficam mais fortes. É como se o corpo deles se adaptasse ao trauma da morte iminente para nunca mais ser vencido da mesma forma. Já os Viltrumitas têm uma biologia sobre-humana. Eles voam, têm força absurda, cura acelerada e vivem por séculos. E mais, eles são geneticamente compatíveis com outras espécies, tipo o Omni-Man com humanos, e criam híbridos ainda mais poderosos. Soa familiar? Sim! Os filhos de Goku com humanas, Gohan e Goten, são híbridos entre Saiyajin e humano e são naturalmente mais fortes. Gohan superou Goku ainda jovem. Mark, o Invencível, vai pelo mesmo caminho com relação ao pai. É como se ambas as raças tivessem evoluído biologicamente para se tornar as espécies dominantes do universo. E detalhe, o sangue puro tem sempre um peso nas duas histórias. Mas são os híbridos que demonstram mais potencial. Agora vem um ponto-chave nessa comparação. O protagonista. Goku e Mark têm algo em comum.
eles são diferentes. Goku foi mandado à Terra ainda bebê e cresceu entre humanos, desenvolvendo empatia, senso de justiça e uma alma de herói. Mark também é criado como humano. A diferença é que ele descobre, aos poucos, que é um Viltrumita. E quando a verdade vem à tona, ele se revolta contra o próprio pai, o maior guerreiro Viltrumita da Terra. Ambos escolhem não seguir o caminho dos seus povos. Goku rejeita a dominação e busca sempre evoluir como lutador, mas com honra. Mark escolhe defender a Terra mesmo sabendo que pode ser esmagado pelos seus iguais. São dois protagonistas que representam a quebra do ciclo de ódio e dominação. Eles mostram que não é a origem que define quem você é, mas as escolhas que você faz. Mas essa escolha tem um preço. Goku vive em conflito entre seu instinto de batalha e seu coração puro. Muitas vezes, ele é criticado por deixar inimigos vivos ou por colocar em risco a própria vida só para ter uma luta justa. Mark também sofre com isso. Ele tem que lidar com a culpa, com as perdas, com a responsabilidade de salvar o mundo e com a sombra do pai, que poderia matá-lo a qualquer momento. Ambos carregam o peso de não se encaixar completamente em lugar nenhum. Não são humanos, mas também não são como os de suas raças. Eles são algo novo. E aqui, meu amigo, a coisa fica ainda mais interessante. Os Saiyajins e os Viltrumitas são a representação da ideia de supremacia biológica. São seres que nascem com poder, com potencial. Mas dentro desses mundos, surgem personagens que mostram que a verdadeira força não é só física. Tanto Dragon Ball quanto Invencível questionam isso o tempo todo. Goku sempre supera os limites com esforço, com treino, com superação. Mark mostra que coragem, compaixão e sacrifício também são formas de força. No fim das contas, esses dois universos, mesmo com estéticas e histórias diferentes, compartilham o mesmo dilema. O que significa ser forte? E o que você faz com esse poder? Depois de tudo isso, você ainda acha que os Saiyajins e os Viltrumitas são só parecidos? Ou será que estamos vendo dois lados de uma mesma moeda? Um representando o anime, o outro, o ocidente dos quadrinhos, mas os dois questionando o mesmo. Quem somos quando temos poder absoluto? Se você curtiu esse mergulho profundo nas semelhanças entre esses dois mundos incríveis, já deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer mais conteúdo assim para você. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E ó, tá aparecendo aí na tela agora um vídeo que você vai curtir muito. É só clicar e continuar com a gente nessa jornada geek. Valeu por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima!